Então, nós estamos transmitindo esses diálogos fraternos diretamente da nossa sede aqui no Grupo da Amizade Francisco de Assis, na quadra 147, Parque Estrela d'Alva 9, Jardim Gá, Lusiânia, Goiás. Sejam bem-vindos, estamos todos os sábados aqui, caso queiram participar da nossa reunião, nossos encontros de palestra, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos enfocar um tema que é muito caro à doutrina espírita, mais um, que é a questão da adoração. A adoração é a ação de adorar, né? E, de acordo com os espíritos, é uma lei universal. Desde épocas remotas, quando os estudiosos, os antropólogos, os filósofos começaram os historiadores a refletir sobre essa questão do sagrado, né, do culto, das crenças, descobriu-se que isso é muito antigo. Lá no estado do Piauí, por exemplo, em outros lugares, existem as pinturas rupestres, os resquícios de civilizações que já não existem mais, onde há elementos que dão o relato das crenças também nos deuses e nas forças da natureza, como algo sagrado, algo que está acima da nossa inteligência e que, portanto, fundou a realidade, o universo onde nós existimos. Isso é algo antigo, né? E está em todas as civilizações. Os bons espíritos dizem que é uma lei natural, essa lei da adoração, ou seja, algo que está inato no ser humano. Então, a nossa sociedade, as nossas civilizações passadas comprovam isso. Há muitos registros dessa questão da reverência ao sagrado, da adoração, do respeito às coisas sagradas, que é colocado como uma lei dentro da doutrina espírita, uma lei natural, chamada adoração. E essa adoração, ela, além de ser antiga e inata, formando uma lei, né, como outras leis que existem, não são leis escritas, são leis que estão na nossa consciência, os psicanalistas falariam que estariam no nosso arquétipo, porque nós temos essa ciência de que existe um pressentimento de que existe alguma coisa maior. E como é que é isso? Como é que isso se dá? Se dá no meio de todas as sociedades. E em todas as sociedades, inclusive dos animais, né, existem coisas que são inatas. Como é que a abelha consegue fazer a sua colmeia? Como é que a aranha consegue fazer a sua morada? Né? A gente fica assim, nossa, ela nunca aprendeu, né? Não teve uma escolinha de fazer teia de aranha, ou de fazer colmeia, onde elas foram matriculadas, etc. Muitas coisas que nós trazemos não são provenientes da cultura, são provenientes de alguma coisa que fala dentro da gente, que é maior, que a gente não sabe explicar. Esta fé, esta forma de reverenciar o sagrado é uma delas. Posso dizer que é uma delas, porque é uma lei. A gente sabe, mas não sabe explicar o porquê que a gente tem esse sentimento. Se vocês forem investigar na nossa sociedade, na vida de vocês mesmos, vocês vão verificar isso, vão constatar essa realidade, né? Então, o Espiritismo traz isso como central na sua análise sobre as leis, essas leis naturais, inatas, não escritas, que, vamos dizer assim, governam, são as leis divinas que governam o mundo, tanto o mundo animado quanto o mundo inanimado. Para o mundo dos minerais, dos vegetais, etc., existem as leis que nós chamamos as leis das ciências, que as ciências descobrem essas leis, as leis físicas, as leis naturais, e aquelas outras morais do ponto de vista do comportamento, das crenças, etc., da vida em sociedade, existem as leis morais, que são descritas no Livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita. Então, eles explicam para nós que a adoração, essa adoração significa, acima de tudo, a elevação dos nossos pensamentos a Deus, ou aquilo que a gente tem como sagrado, porque muitos acreditam em deuses, né? Então, a elevação dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos a Deus, ou aos deuses, isso é adoração. E qual que é o principal requisito? É o pensamento e o coração. A razão e o coração. São os principais elementos
que não faltam, que estão na base de todas essas crenças. Mas as religiões, cada um tem o seu credo, a sua ritualística, o seu modo de proceder, de fazer, que são muitas vezes exteriores. Tudo isso é válido. Todas essas formas de manifestações são válidas também, porque nos ajudam a, vamos dizer assim, conectar, a entrarmos em sintonia com este campo sagrado da adoração a Deus ou ao campo do sagrado, e às vezes pessoas que têm devoção aos espíritos ou aos santos, né? Também está nesse campo do sagrado da adoração. Então, isso é algo natural, né? E onde o coração e o sentimento, que é o coração, né, representado pelo símbolo do coração, e a razão estão, então isso é um principal. E também eles colocam que a prática do bem, né? Porque se nós estamos sintonizados com Deus e estamos desconectados da realidade onde estamos vivendo, não estamos praticando o pensamento de amor, de elevação, que nos conecta com Deus, nós estamos desconectados com a realidade onde vivemos, então há uma desarmonia, e a isso eles chamam de mal, né? Nós devemos evitar o mal. Um exemplo desses dias, conversando com um senhor no comércio, e ele estava um pouco entristecido, e eu perguntei, tudo bem, como é que estão as coisas, tá? E aí, está escapando da pandemia e tal? Eu falei, rapaz, lá na minha igreja, aí ele falou, onde é que é essa igreja? Lá em Vicente Pires. Eu falei, mesmo, que legal, eu moro lá, que coincidência e tal. Pois é, estava lá na igreja, todo mundo pegou Covid. Aí eu falei, mas quantas pessoas eram? 25 pessoas, mais ou menos, que frequentavam a igreja. Todo mundo pegou Covid. Todos que frequentavam a igreja. E iam aos cultos todos os dias lá, determinado dia. Né? E aí, mas você não teve? Eu falei, não, porque eu por conta disso, minha filha estava um pouco adoentada, eu tive que faltar, eu não estava indo como comumente a gente frequentava, né? Geralmente é uma vez na semana. E eu não fui, eu soube disso e a gente deixou de ir. Né? Mas todos. Então, o que a gente vê nisso? A adoração a Deus é muito importante, mas a gente deve evitar o mal. Né? Então, a razão ela deve também estar aliada a esse sentimento de adoração nesses momentos. Que Deus não quer que nós o adoremos, né? Elevemos o nosso pensamento em amor e prejudiquemos a nós e ao nosso semelhante. Ele não quer isso. Ele quer harmonia, ele quer amor, ele quer saúde, ele quer paz, né? Entre todos. Então, a adoração, quando ela nos leva a um campo do adoecimento, né? e ao campo da divisão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fugindo a essa esfera maior da adoração. Então nós devemos tomar cuidado com relação a isso. Por isso que a doutrina espírita nos pede que nós façamos uma união entre a fé e a adoração e a razão, para que consigamos entender esses mecanismos de uma maneira mais consciente, vivamos mais consciente a questão da nossa vida espiritual igualmente. Né? Isso faz nos lembrar de uma célebre história que se passou lá na Arábia, né? Na Arábia Saudita. Antigamente existiam aquelas grandes caravanas de mercadores que saíam percorrendo os desertos, faziam um comércio, né? De uma cidade com outra. Então eles iam em expedições grandes, passavam em diversos lugarejos e com seus camelos, com seus cavalos, levando os rebanhos que iam ser comercializados e diversos tipos de atividades comerciais. E entre essa grande caravana, todas as noites eles paravam nos oásis, né, nos postos de hospitalidade, de bem-estar, que são os oásis onde tinha água, onde tinha um poço para que eles pudessem descedentar a sua sede. E naquelas noites, quando eles paravam ali, às vezes eles ficavam alguns dias ali, por
para atender algum lugarejo próximo, eles ficavam próximos das fontes naturais. E à noite, depois daquele dia calorento, né, e à noite baixava a temperatura, começava a chegar aquele friozinho, um dos mais humildes servidores daquele senhor, né, daquele comerciante, ajoelhava-se ao céu, fora de sua barraca e orava. Olhava para o céu, aí baixava a cabeça, ajoelhada e olhava, clamava e ajoelhava, ficava em silêncio. E ali ele era muito admirado, né? Falou, nossa, o Senhor como ele é devotado, como ele é religioso, né? Que interessante, ele serve ao próximo, trabalha, cumpre com seus compromissos, com todas as suas obrigações, e ainda toda noite está ele lá, a gente vê ele lá, junto à sua tendinha, orando a Deus, que coisa, louvando a Deus, que coisa maravilhosa. E ele ficou bem visto e comentado, até que chegou o assunto ao senhor daquele comércio, da expedição, chefe da expedição. E aí ele chegou, foi informado, falou, que interessante, traga a mãe aqui, eu preciso conversar com ele. Ele chegou, né, tudo bem, eu fiquei sabendo que o senhor toda noite, o senhor vai, ora, clama a Deus, louva ao Deus, né, a Alá, mas o senhor sabe que ele existe? O senhor é uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa semi-analfabeta, sem estudos. Quem lhe garante, né, que o senhor... Como é que o senhor entende que Deus existe? Como é que o senhor acha que Deus existe? Ela falou, Senhor, eu conheço Deus, eu sei que Deus existe pelos sinais. Aí falou, como assim? Que sinais? Aí ele, quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa distante, que faz uma assinatura, como é que o senhor sabe que aquela pessoa foi que escreveu aquela carta? Como é que o senhor sabe que foi ela mesma? Ela falou, muito simples, se eu conheço aquela pessoa, eu conheço a sua caligrafia, né, a sua escrita, eu reconheço a autenticidade daquela carta pela sua escrita, pelos registros que estão ali da sua caligrafia. Eu conheço a letra, pode dizer, realmente foi fulano que escreveu aquela carta. Muito bem. E nessas nossas paragens, no comércio, eu sei que o senhor tem joias, comercializa joias, compra e vende joias, joias trabalhadas, preciosas. Como é que o senhor identifica a origem daquela joia? Se realmente, qual o autor daquela peça belíssima? Eu falo, olha, no nosso comércio de joias, comumente, todos os ourives, todos os artífices de obras, joias, deixam a sua marca ou a sua assinatura. Então eu reconheço o autor daquela joia pela assinatura que ele deixa entalhada na obra, na peça. Falou, sim, senhor. E quando o senhor está em sua tenda à noite, à madrugada, e o senhor ouve que há um animal que está circulando ao redor da tenda, onde o senhor faz o seu descanso, como é que o senhor sabe que animal? Se era um boi, se era um carneiro, se era um leopardo, né, uma hiena, né? Como é que o senhor sabe? Fala, olha, no dia seguinte, eu vou e observo o rastro que o animal deixou. E pelo rastro eu consigo identificar qual era aquele animal. Que animal era aquele. Aí ele falou, tudo bem, então venha comigo, por favor, vamos à minha tenda. Aí o senhor acompanhou ele. E aí ele olha assim para aqueles, né, imagina aquele céu limpo, um deserto, aquela multidão, aquela miríade de estrelas brilhando, a lua cheia lá ao fundo, e aí ele olha para o céu. Aí falou, meu Senhor, aquelas estrelas, aquela lua, toda essa miríade, não foi um homem quem fez, foi Deus. Olha lá, não pode ter sido o homem que fez aquilo. E aí, nesse momento ele se ajoelha e começa a orar. E também, seguindo o seu serviçal,
o senhor, o chefe, também naquele momento emocionado, ajoelha-se do lado dele e também começa a fazer uma oração de louvor e gratidão a Deus. Então essa história aqui, né, contada pelo espírito Meimei, pela psicografia do médium Chico Xavier, nos traz essa belíssima raciocínio, né, peça literária, um raciocínio lógico a respeito das evidências da existência de Deus. Dessa forma é que nós unimos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso coração em oração, em louvor, em adoração a Deus, usando os nossos sentimentos e a nossa razão.